pensou ter na sua casa ou apartamento uma horta sem terra? Você sabe como? A resposta é aquaponia. Isso mesmo, aquaponia, um novo conceito em produção de hortaliças. Prático, rápido, saudável e divertido, com tantos benefícios que se torna impossível não querer experimentar. Vamos ver o que é e como surgiu este inovador sistema de cultivo. O Ecocidade está no ar. Aquaponia é o cultivo integrado de peixes e plantas num sistema compacto de água recirculante, onde a água dos peixes vira comida das plantas e as plantas limpam a água para voltar para os peixes. É uma técnica que já vem de milhares de anos. 2000 anos antes de Cristo, na China e no Egito, eles já tinham sistemas de aquicultura parecidos com a aquaponia. Então eles retiravam os peixes pequenos dos rios, levavam para tanques escavados e então depois de alguns meses eles iam lá e colhiam os peixes. 1200 anos depois de Cristo, os astecas eles se assentaram na beira de um lago que chama Tenochtitlan e por ser um lago embaixo de um morro, eles não tinham área para cultivo. Então eles pegavam toda essa lama de dentro do rio, juntavam em pilhas e faziam canais ao longo dessas pilhas. Então eles conseguiam cultivar até mesmo sem irrigação e com um ganho muito maior. O termo aquaponia foi criado nos anos 60, logo que pesquisadores resolveram juntar em um mesmo sistema duas tecnologias que já vinham sendo utilizadas na época, a aquicultura e a hidroponia. Na aquicultura, seguindo-se a tendência de maximizar a produção em menores espaços. Os pesquisadores se depararam com o problema de lidar com os resíduos dos peixes. Começou-se então a analisar a capacidade de plantas aquáticas filtrarem a água dos peixes. A pesquisa foi se desenvolvendo e logo plantas terrestres também estavam sendo utilizadas para ajudar a purificar a água. No outro sistema de cultivo, a hidroponia, os nutrientes estão disponíveis para as plantas em forma de sais, que recirculam no sistema até serem substituídos por outra solução. O problema dos resíduos foi resolvido com a associação de ambos sistemas. Um pesquisador estava pensando o que fazer com os resíduos dos peixes. Nós temos esse problema quando cultivamos plantas ou criamos peixe separado, nós temos que lidar com esses resíduos, né? Por exemplo, na hidroponia, a gente quando coloca as químicas, depois de um tempo a gente tem que descartar a água. Quando a gente cria o peixe, depois de um tempo a gente tem que ter um sistema de filtragem muito bom e depois de um tempo também temos que trocar essa água, parte dessa água. Então o que fazer com esses resíduos? Então ele começou a pensar, verificar que esses resíduos eram nutrientes e depois ele começou a integrar isso lá mais ou menos na década de 60. Faz basicamente uns 30 anos que a aquaponia está mais ou menos consolidada como aquaponia. Antes era muita pesquisa, muito teste, muita experiência. Hoje a gente já conhece como aquaponia. Com a aquaponia, os peixes disponibilizam 10 dos 13 nutrientes essenciais para as plantas. Isto permite uma redução considerável nos custos e ainda fornece uma nova fonte de alimentos. Os peixes alimentam as plantas, que devolvem a água limpa para os peixes em um ciclo fechado com baixo consumo de energia elétrica, resultando em uma economia de recursos e garantindo a sustentabilidade de todo o sistema. Esta tecnologia utiliza uma bomba silenciosa de aquário que recircula a água, e as bactérias naturais presentes no ar são responsáveis por converter os resíduos dos peixes em alimento para as plantas.
E por ser um sistema recirculante, não há insetos ou dengue nem mau cheiro, além de um som agradável de uma fonte de água. A aquaponia é uma tecnologia que você pode integrar a outras tecnologias em São Paulo. Por exemplo, o minhocário, né? Você pode pegar as minhocas e dar de comida para os peixes. As minhocas podem fazer parte do seu sistema, alimentando também as plantas. Esse é um sistema muito interessante para qualquer pessoa que queira ter alimentos vivos e orgânicos em casa. Esta tecnologia é livre de pesticidas e fertilizantes químicos. Utiliza 90% menos de água que a agricultura convencional e outros recursos naturais, sendo uma excelente solução para ambientes urbanos como São Paulo. Ele é um sistema indicado para o futuro, já no presente, né? Mas para os próximos anos, porque a gente pode cultivar sem sol também. Então nós podemos pegar prédios abandonados na cidade, a gente pode fazer que esses prédios virem ali fazendas urbanas. Mas hoje em dia, no meio do agito da grande metrópole, é possível mesmo aplicar este sistema? Não saia daí, voltamos já!